Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Saka para mais um vídeo no Tudo Xixi Misturado. Recado importante inicial, acesse Asa Gabra, lá tem Tempo e demais produtos incríveis. E quer ganhar desconto? Cupom Sakamoto para 5% de desconto. Paga no Pix ou boleto, mais 5 totalizando 10, já salva bastante aí esse descontinho na sua compra. Hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia para falar de setups médios. Eles estão em alta ou não no mercado? Porque se a gente fala do início desses setups, aqui no nosso país, foi aí mais ou menos no final de 2019. E desde então ainda não completou 4 anos. Muitas marcas adentraram a esse estilo, produziram e trouxeram aí diversos estilos, sejam visuais, desempenho, diâmetros, enfim. A gente não está aqui para falar tecnicamente dos produtos, mas para trocar uma ideia a respeito aí de mercado e principalmente da sua opinião. Então vai aí já preparando um textão legal para mandar aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando. Porque hoje nós temos aí, falando de mid, né, o grande representante aí dos médios, outras marcas vêm fazendo um trabalho legal. Agora nós temos a SKMT com médio compacto, porque na minha humilde opinião, o Tempo entra aí num setup médio. Afinal de contas, não só o mid, não só o Tempo, mas os setups que nós temos mais modernos aqui no nosso mercado são aí representações daquilo que acontece principalmente na Europa. Hoje esse setup aqui na Europa, desse tamanho de 38, 40 centímetros, ele é chamado de mini, ou seja, é o menor tamanho que você pode ter, salvo exceções, se você fala de Viral One, se você fala de Emotion Rowan, que são setups aí para questão de portabilidade, para você viajar, e esse tamanho não, já é voltado para você utilizar aí dentro de casa sem problema nenhum. E falando de setup pequeno e setup grande, né, que ficam nas duas pontas aí do nosso mercado. Tanto setup pequeno quanto setup grande, ainda você precisa escolher prato, você precisa escolher a base. Tem alguma marca aí trazendo já um setup que ele pega, compra já uma base, já inclui, já traz isso para você, mas no setup grande isso realmente é difícil de acontecer. São as lojas, né, são as distribuidoras que acabam montando os produtos para ter um ornamento legal para você realmente se interessar e fazer a compra. E essa pergunta de estar em alta é: você aceita esse setup? Já aceitou ou ainda fica com um setup das pontas? Pô, o pequeno, o grande ainda é melhor para mim. Porque eu vou falar bem a verdade, começando dessa parte do comércio em si. Na minha humilde opinião, os setups já completos acabam sendo um pouco mais fáceis de serem trabalhados pelas distribuidoras, pelas lojas, porque você já não precisa montar, escolher cada parte, sendo que já é oferecido todo um projeto completo. Estou trazendo Tempo, mas ele vale a mesma coisa para outros que já existem há muito mais tempo, que é vir com pegador, com prato, com piteira e com vaso, tendo essa opção, né, de encaixe com borracha, como aqui no caso do Tempo, ou do mid, também trazendo aí uma outra representação, que tem a peça que a gente chama de postiço, que é essa peça de metal, né, que é acrescida aí no vaso para você fazer um encaixe por rosca aí com o coração. Eu particularmente gosto de ver o nosso mercado não necessariamente se adaptando, mas usando as referências que tem lá fora para trazer tamanhos que sejam aí cada vez mais não só portáteis, mas também com ótimo desempenho e materiais de ótima qualidade na sua construção. Mas ao mesmo tempo eu tenho aquela parte pessoal minha que os grandes têm a sua beleza, com toda a certeza. Então sempre vai ter esses prós e esses contras. Então é importante ressaltar que esse vídeo não é para atacar um lado ou defender o outro, e sim para a gente tornar essa conversa ainda mais aberta, principalmente com vocês ativamente aqui no nosso campo de comentários. Eu gosto bastante. Falo que assim, usar o setup grande hoje, eu sou muito honesto para vocês, até antes do Tempo era bem difícil. Falando até mesmo dos internacionais, não é para arguile nacional ou para arguile importado, acaba tendo uma diferenciação na minha escolha. Os setups grandes, no geral, eu já não tenho esse costume, essa frequência de uso. Já os setups pequenos, eu já tenho ele como uma opção um pouco mais interessante por essa questão da portabilidade.
portabilidade, mas sinto falta de alguns itens, como por exemplo o difusor, um prato que tem um pouco mais de firmeza. Digo isso quando é da forma mais geral, mas continua tendo um desempenho muito bom. Isso eu estou falando das minhas preferências, principalmente na hora de levar, na hora de colocar um ambiente dentro da casa, de fazer uma sessão um pouco mais segura. Eu prefiro ter um setup um pouco maior para ter essa segurança no manuseio, entre outras questões. Patrick, você acha, sem muro, que os setups médios eles estão em alta ou não? Eu acho que sim, porque, cara, eventos onde a gente pôde participar, muitos arguilhos médios. Olhando pro meu próprio umbigo, na minha própria casa, cara, assim, é igual você. É muito difícil usar o setup grande, eu tô usando muito mais os arguilhos médios. Então, assim, na análise meio chucra que eu tenho, eu acho que tá em alta. O setup grande, ele tem a sua presença, certo? Com ele é certeza. robusto, então ele ganha aquela presença no ambiente. Mas eu acho que os setups médios estão em alta por não só a questão de tamanho, Patrick, mas também o desenho que está cada vez mais moderno e os atrativos. Quando eu falo de atrativos, são em relação à contrapiteira e principalmente aí na parte dos respiros. Temos marcas muito legais trazendo respiro na região do prato, embaixo dele, na região do coração, no meio da central, enfim, tem várias e várias possibilidades. E de fato, eu vou sendo bem honesto porque, por mais que eu faça o meu trabalho, eu ainda continuo sendo um fumeta por toda a minha vida. E eu aprecio a parte estética com toda certeza. Acho animal e realmente é um apelo que acaba ficando bom para todo mundo que ama, desde que os que trabalham até os que só apenas consomem frequentemente ou não. A questão estética e com as suas funcionalidades aí diferentes acaba sendo bem legal. Não é à toa que o Tempo foi aí projetado com essas questões diferentes para trazer aí realmente um produto único para vocês e ter realmente aí esses respiros diferentes, essa questão aqui do pegador, né, a questão da tela no prato, entre outros. Então, não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam que eu estou dando pontos só positivos somente para o Tempo, mas estou falando de setups médios aí num geral e quero saber a sua opinião. Além disso, você tem algum outro conteúdo específico para a gente trocar uma ideia? Deixa aqui nas nossas mensagens, tá certo? E se tiver alguma dúvida, pode mandar um monte de pergunta que a gente faz um vídeo só para responder aos questionamentos de vocês. Então esse vídeo foi mais pra gente abrir um pouco o leque, né? Eu falei um pouco do que eu penso sobre o mercado em si, né? Dessa facilidade de trabalhar com esse produto, afinal de contas ele já vem completo, então fica mais fácil para as lojas, para as distribuidoras e não ter que montar tudo aquilo, mas não vai deixar de existir o setup pequeno e muito menos o grande. Eu quero que eles realmente continuem existindo em conjunto porque é uma somatória. Tem gente que não vai gostar do médio e vai optar pelo pequeno ou pelo grande e o setup médio ele tem que ser uma opção a mais para o mercado. O intuito desse vídeo é falar se a aceitação está alta ou não, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, um grande beijo, um forte abraço, tamo junto, hein? Fui!